Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15 só. Nós conhecemos bem a palavra que está lá em Mateus. Nós sabemos que Mateus 6, ele começa com a oração que o Senhor Jesus, ele nos ensina, né? A oração do Pai Nosso. Mas hoje eu queria falar sobre os versículos 14 e 15, que fala sobre o perdão. E ele diz assim: porque se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Amados, essa palavra ela fala muito profundamente ao meu coração, porque nós costumamos ler Mateus 6 e nós costumamos ler só a parte lá da oração do Pai Nosso, em que o Senhor nos ensina, né, aquela oração, que é uma oração poderosa, né, que o Senhor fala sobre o alimento, sobre o suprimento dele todos os dias na nossa vida. Mas quando chega no final, nos versículos 14 e 15, o Senhor nos dá uma ordenança. É muito séria essa palavra, é muito séria. Porque o Senhor, ele fala claramente que se eu e você não perdoarmos as ofensas daqueles que nos ofenderam, Ele também não nos perdoa. Ele também não libera para nós o perdão pelas nossas ofensas que nós também cometemos, que nós também causamos na vida do outro. E é muito sério isso, amados, é muito sério. Porque às vezes nós olhamos só para o Pai Nosso e nós vamos até o amém quando o Senhor nos supre, quando o Senhor fala que está cuidando de nós, mas nós nos esquecemos dessa palavra tão forte que vem no final, que fala sobre o perdão. E eu gostaria daqui de começar dizendo para os irmãos, meditando com os amados e os amigos, sobre o seguinte: mais importante do que aquilo que nos acontece é o que nós decidimos fazer com o que nos acontece. Então, mais importante do que aquilo que acontece na minha e na sua vida, seja uma adversidade, seja o que for, seja uma ofensa, mais importante do que a situação que acontece é o que nós decidimos fazer com essa situação que tem nos acontecido. Ou a gente deixa que a dor nos destrua, ou nós deixamos que o Senhor use essa dor para nos transformar em uma pessoa melhor, para nos transformar em alguém melhor e abençoar a vida de outras pessoas com as nossas cicatrizes. Porque quando nós somos feridos, amados, em um primeiro momento, é uma ferida, dói, sangra, machuca. Mas essa ferida, ela precisa se tornar uma cicatriz. E para isso nós precisamos de um processo de cura. Em 1 Coríntios 10, 13, fala assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para o que o possa suportar. O Senhor nunca vai permitir na minha e na sua vida uma tentação, uma luta, uma adversidade que seja maior do que eu e você possamos suportar, que seja maior do que as nossas forças.
Se você recebeu um golpe, uma luta grande que você está enfrentando sobre a sua vida, a sua capacidade de suportar, ela é suficiente para que você enfrente essa situação. Por quê, irmã Leila? Porque se não te matou, é porque não é o fim. Entende? Se você está vivendo essa situação e ainda está em pé, respirando, é porque não é o fim. Você ainda tem força, capacidade para lutar. O Senhor não vai te dar uma cruz maior do que você possa carregar. Se você está enfrentando essa adversidade, essa luta, seja ela qual for, o Senhor já colocou um limite até onde o inimigo pode ir e o Senhor te dá um escape. Então você tem, ele já providenciou para você a força necessária para você enfrentar. Pare de ficar dando armas para o inimigo, dizendo que você não suportaria isso ou aquilo. Dizendo, por exemplo, eu não suportaria uma traição. Ou eu não suportaria a morte de um ente querido. Porque, amados, realmente a Bíblia, ela diz lá em Jó, capítulo, no comecinho de Jó, ela diz que tudo que professamos, tudo que confessamos ter medo de viver, vem sobre nós. Lá fala assim, tudo que eu tinha medo, tudo que eu temia me sobreveio. Então tenha cuidado com o que sai da sua boca quando você está vivendo a adversidade. Tenha cuidado com o que sai da sua boca quando você está enfrentando a luta, porque dependendo do que sai da sua boca, você está armando o seu inimigo contra você mesmo. Agora lembre-se de uma coisa. Saiba que qualquer circunstância ou qualquer situação que sobreveio, que veio sobre a sua vida, Deus sempre coloca um limite até onde o inimigo pode ir. Foi isso que aconteceu com Jó. Deus falou, você pode tocar até aqui, 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 mas na vida não toca. Se está de pé, Deus restitui. Deus dá a bênção novamente, Deus dá a vitória novamente. Então, fique firme. Ele sempre dá o escape. Ele sempre vai até onde eu e você podemos suportar. Se você ainda está de pé, é porque você pode suportar. Aleluia. Se você está aí ainda enfrentando uma tempestade, mas está de pé, é porque o Senhor está te dando força para você suportar. Então fica firme. Deus colocou limite na luta de Jó. O Senhor também colocou um limite até onde o inimigo pode ir na sua vida. E se você está vivendo, está vivo, o Senhor está te dizendo, você pode passar, você pode enfrentar. Outra coisa que eu aprendo aqui, amados, é quando Paulo fala lá em Filipenses 4:13, ele diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe onde Paulo estava, amados? Na prisão. Paulo estava preso. Veja bem, ele não falou isso em um momento que ele estava feliz, de conquista. Ele estava preso, mas a confiança dele estava onde? No alto. Estava em Deus. É fácil falar de confiança quando tudo vai bem. Quando a confiança em Deus, mas a confiança em Deus, amados, não é provada quando tudo vai bem, não. Ela é provada quando você está vivendo uma adversidade, quando a luta está acontecendo em sua vida, e aí você levanta a voz e fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É nessas horas que a nossa confiança tem um alvo, que é Jesus. E é nessas horas que é provado se nós estamos realmente firmados nele. Porque na hora do fogo, na hora que a gente é provado, é na hora que você tem que dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, quando alguém está vivendo uma bonança, está vivendo uma vida feliz e diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, está fácil. É na hora da adversidade, é na hora que o fogo queima, é na hora que a prova é quente, que pega fogo mesmo, que a situação fica complicada. E você continua dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é confiança em Deus. E a pergunta aqui é, como superar a dor? Seja de uma traição, seja de uma ofensa, seja de um dano que alguém fez contra você, seja qual for o dano, seja qual for a ofensa que você tenha vivido.
como superar? Primeiro passo. Se lembre que a luta não é contra a carne e o sangue. É o primeiro passo para você entender o que é perdão, o que o Senhor está falando aqui. É se lembrar que a sua luta não é contra a carne e contra o sangue. Efésios 6:12 fala isso. E sim contra os principados, e sim contra a quem está usando essa pessoa, essa carne e esse sangue. Ou seja, quando você e eu sofremos um ataque, um golpe de alguém contra nós, se lembre, a primeira pessoa, a primeira vítima do golpe foi a que praticou o ato. Ah, imagina, irmã Leila, eu fui a vítima, eu que sofri o golpe. Sim, a segunda vítima foi você, mas a primeira foi aquela que o inimigo usou para praticar o golpe, para te atacar, para te ferir. E sabe por quê, amados? Porque antes de ferir você, essa pessoa ela foi abatida pelo inimigo. Ela foi alvejada pelo inimigo. Satanás usou essa pessoa para te ferir, mas antes ela golpeou, feriu e abateu a pessoa que te feriu. Você pode perguntar assim, mas como assim, irmã Leila? Ele, ela ou ela fez isso comigo, ele não é vítima, ela não é vítima, e sim eu. É sim, ela é vítima sim. E por que eu digo isso? Porque essa pessoa, ela já estava doente. Ela já estava enferma na alma. E o inimigo usa o quê? As nossas fraquezas, a dúvida, os sentimentos que nós alimentamos que não devemos. E ele faz o que com isso? Ele usa essas coisas contra a própria pessoa. E aquela pessoa que já estava enferma, estava doente, ela é golpeada, ela é ferida pelo inimigo e ela vem e te fere. Ela não se preveniu, veja bem. O inimigo pegou aquilo que já estava dentro dela e usou contra ela mesma e ela veio e cometeu esse ato. Ela já estava doente. Ela não se preveniu, ela foi tentada, foi alvejada pelo maligno e ela não se protegeu desse ataque e caiu na tentação, caiu na armadilha. Você foi a segunda vítima de Satanás. Você sofreu o golpe de Satanás e da pessoa que você ama ou que você amava, ou alguém que você não esperava que te golpeasse assim. Então, o primeiro passo aqui, qual é para vencer? Se lembre que a luta não é contra quem te feriu, contra quem te ofendeu, mas sim contra quem usou essa pessoa para te ferir. Porque é importante ver a situação dessa maneira, irmã Leila. Porque se você não entender que essa luta é espiritual, você acaba se sentindo culpado ou culpada, com raiva e com ira. E esses sentimentos fazem o quê, amados? Eles te fazem querer se vingar. Ou te fazem cair numa depressão. Ou coisa pior. A sua luta não pode ser com as armas humanas, amados, porque a luta não é humana, ela é espiritual, para começar. A luta não é contra a carne, não é humana, é contra aquilo que está usando, é contra quem está usando essa pessoa, essa luta é espiritual. Em 2 Coríntios 10:4 diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, conselhos e toda altivez. Entende, amados? Eu não posso olhar para a situação com meus olhos carnais. Porque se eu fizer isso, eu vou enxergar só a pessoa. E aí eu vou querer me vingar, eu vou querer ver aquela pessoa mal. E eu acabo, às vezes, até devolvendo a ofensa, devolvendo o golpe, devolvendo a traição. E aí eu vou ser não só uma vítima, mas eu vou ser
uma arma na mão do maligno, como aquela pessoa foi. Então, o que eu quero te dizer nessa tarde, não guarda rancor, não fique pensando nesses sentimentos, naquilo que aconteceu, simplesmente perdoe. Decida perdoar, porque perdão é uma decisão, não é um sentimento. Porque se eu e você ficarmos esperando sentir perdoar, você pode passar uma vida inteira e nunca sentir de perdoar essa pessoa. Por isso que Deus fala bem assim aqui, ó. Mas se você perdoar aos outros, eu vos perdoarei. Não tá dando uma opção. Não, ele não fala assim, quando você sentir de perdoar. Mas se você se perdoardes as ofensas que os outros te fizeram, eu te perdoo. Por que não é fácil perdoar, irmã Leila? Porque nós não queremos que a outra pessoa passe impune. Nós queremos que ela sofra. Nós queremos que ela passe pela dor, pela adversidade, para que a gente possa se sentir bem, sentir recompensado. A recompensa, quando a gente olha com o olho carnal, é ver o outro sofrer. E se isso não acontecer, é como se, eu vou perdoar e vai ficar impune. Não, não vai ficar impune. Deus não nos ensina que nós devemos nos vingar. Ele fala que a vingança é dele. E, amados, ele nos perdoou. O Senhor Deus nos perdoou. E ele nos perdoa mesmo sem nós merecermos. Olha bem, o Senhor nos perdoou lá em Cristo, na cruz, e ele continua te perdoando e me perdoando até hoje, pois todos os dias nós pecamos, todos os dias, amados, nós erramos. Seja com olhar, seja com falar, seja com pensar, seja com sentir, seja com agir. Nós ainda pecamos, mesmo nós estando servindo ao Senhor. A Bíblia fala que nós estamos sendo aperfeiçoados. É de glória em glória que o Senhor vai nos transformando. Quer dizer que nós não temos que continuar no erro? Não. Não é isso que o Senhor diz. Mas o Senhor continua nos perdoando todos os dias. E é aqui que ele fala, olha, eu te perdoo, mas a condição é você perdoar o outro. A ofensa que o outro te fez. Ele não está dizendo qual é a ofensa, se é só uma coisinha pequena ou uma coisinha grande. Ele está dizendo a ofensa. Não fique querendo ver o mal no outro para que você se sinta bem, não, amados. Para que você se sinta vingado. A Bíblia diz que a vingança é dele, nós já falamos. E ele nos ensina que nós precisamos nos perdoar o outro para que nós possamos ser livres. Até o céu está condicionado ao perdão. Você acha que se nós não perdoarmos os outros e Deus não nos perdoar, nós iremos subir para a glória? Sem o perdão de Deus, nós iremos subir? Claro que não. Olha só, o fato de eu e você perdoarmos o erro da outra pessoa, não deixa ela sem castigo, não. Se nós lermos a palavra do Senhor e nós meditarmos na palavra dele, nós vamos ver que ninguém que errou, que pecou, ficou sem consequência. A consequência vem, amados. A consequência vem. Lembra que primeiro foi a serpente. Qual a consequência da serpente? Vai rastejar. Depois foi Eva, Adão, Moisés, Davi, Saul, Sansão, Paulo. Todos tiveram consequências pelos seus erros. O fato de você perdoar a pessoa não vai liberar ela da consequência, mas vai te liberar do rancor e da condenação. Não sou eu ou você quem devemos julgar e condenar a pessoa. Isso pertence a Deus. E ele nunca deixou ninguém impune. Creia nisso, mas perdoe. E ajude o outro a se livrar também, a ser livre também. Se lembre, essa pessoa, ela está doente, ela está enferma. E a pessoa doente só oferece o que tem, a dor. Ela só oferece o que tem, o sangue, a ferida. Perdão, amados, é uma decisão, não é um sentimento. Por isso que eu e você temos que decidir perdoar. Não fique esperando sentir para perdoar, não. Te traiu, te ofendeu, te machucou, fez algo que não te agradou, que te fez sentir mal.
Perdoe. Porque eu ouvi um outro dia que quando você não perdoa, você está bebendo um veneno esperando que o outro morra. E é real. Você está guardando um rancor ali e está ali alimentando essa pessoa. Eu vou ver essa pessoa mal, eu vou ver essa pessoa assim, eu vou ver essa pessoa sofrer. É você quem está sofrendo, é você quem está guardando em si algo que não deveria. E você morre enquanto o outro fica. Perdoe e deixa Deus fazer o julgamento, deixa que a consequência do Senhor seja suficiente na vida da pessoa. Perdoe, seja livre, decida perdoar. Se lembre, amados, quando nós estamos doentes, tudo que nós produzimos está doente. Ou seja, se você só tem rancor no coração, você vai conseguir mostrar alegria e amor para o outro? Não, você só vai conseguir mostrar rancor em suas palavras, em suas ações. Se você tem ódio, se você tem raiva e ira, é exatamente esses sentimentos que você vai conseguir passar adiante. Então, se você está doente na alma, você só vai passar aquilo que é doente. Tudo que você fizer vai estar enfermo. E quando nós estamos doentes, todas as nossas relações, amados, ficam enfermas, ficam doentes. Por isso que quando um homem ou mulher abandonado por seu cônjuge, ele fica doente, ele acaba enfermando os filhos. Ele acaba passando para os filhos esse sentimento. E os filhos que não conseguem resolver essa situação porque ele não consegue decidir isso, ele vai passando isso adiante. Seja sábio, seja sábia. Descarregue diante de Deus o seu sofrimento e não faça outros enfermarem. Eu não quero, diga para o Senhor, Senhor, eu não quero machucar os outros com a minha dor. Me sara, me cura, para que eu não venha ferir os outros, mas que eu seja, Senhor, a cura de alguém. Transforma essa ferida em cicatriz, para que a minha cicatriz seja a cura de alguém, papai. Decida se sarar primeiro. Não passe essa ferida adiante. Deus pode restaurar sim o seu casamento, a sua relação. Deus pode restaurar a sua amizade. Deus pode restaurar. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas lembre, você decide perdoar, mas a restauração, ela depende das duas pessoas. Às vezes, nem sempre o relacionamento foi restaurado. Porque você perdoou, mas a outra pessoa decidiu seguir outro rumo. Então, restaure você o seu coração, restaure você a sua alma e siga em frente. E deixe Deus te escrever uma nova história para você. A sua dor de hoje, amados, é o testemunho seu de amanhã. Perdão depende de quem foi ferido, mas restauração depende dos dois. Para uma amizade ser restaurada, é necessário que os dois queiram essa restauração. Para um relacionamento